Sejam todos muito bem-vindos à plataforma Dose Certa. Eu sou o Dr. Michael Marques, fundador da metodologia Dose Certa. E hoje eu vou explicar para você de maneira muito sucinta o porquê dessa metodologia, como que eu cheguei a entender a necessidade dessa metodologia e quero trazer para vocês também exemplos práticos do porquê o impacto dessa metodologia é tão alto. E vou falar também para vocês como funciona essa plataforma de educação continuada. E por último, eu vou falar sobre os certificados. Então vamos lá. Tudo começa com um desafio pessoal, com um desafio de fadiga, de muita incapacidade com relação a uma realidade que eu sempre almejei. E qual que é essa realidade? Energia, exercício, esporte, alto rendimento. Detalhe, que é uma metodologia fluida, sempre está em desenvolvimento. Por isso também temos uma plataforma de educação continuada. Esse meu desafio de fadiga, de não conseguir estudar. Por exemplo, eu me recordo estudando para a faculdade para passar para o curso de medicina. Eu não conseguia ler nem reter o conteúdo de meia página de um texto. Aquela leitura me desgastava, eu não conseguia entender adequadamente tudo o que estava sendo dito. E por conta disso, eu ativamente busquei a solução de todos esses meus problemas e descobri muita coisa. Daí que veio essa metodologia, porque eu entendi que eu sofria por conta de questões muito básicas, só que não eram atendidas em toda essa minha jornada, que eram sim acompanhadas por profissionais de saúde que não sabiam o que eu precisava. E essa minha necessidade não é exclusiva do meu ser, ela é exclusiva do ser humano. O ser humano precisa ser bem acompanhado. E um exemplo que eu sempre trago é da agricultura. A agricultura moderna, ela pega a terra e avalia se falta magnésio, se faltam sais, o que falta e vai lá e repõe. Por que no ser humano não é diferente? Uma outra analogia que eu sempre faço é a seguinte: se falta ar no pneu do seu carro e você coloca a melhor gasolina premium dentro do tanque, não resolveu o problema, é específico. Então a gente sempre vai falar em uma medicina personalizada que funciona de maneira específica. E para ser específica, ela tem que ser feita um a um. Não adianta a gente querer criar um método que seja uma receita de bolo que vai ser replicada para todo mundo da mesma forma. Não. Ela é uma metodologia que é aplicada de maneira exclusiva, um a um. Então, nessa minha jornada de muita carência, de muita cãibra, muita dor, muita névoa mental, eu fui descobrindo que faltava o básico. E foram descobertas pontuais, muito sofridas, muito. Claro que hoje eu agradeço a Deus por ter vivenciado todas essas dores, porque cada dor, cada desafio que eu vivenciei, e eu confesso que eu ainda tenho vários desafios a serem supridos, e é por isso que eu continuo estudando e buscando soluções. Por exemplo, eu me recordo quando eu descobri a vitamina D. Descobri um dos maiores nomes do mundo de vitamina D e entendi que aquela seria uma ferramenta importante. Naquele momento eu não entendi que seria para mim uma ferramenta importante. Mas ao fazer o treinamento com o Dr. Cícero Coimbra, foram 5 dias muito intensos de atendimento junto a ele, de muita emoção, porque ele consegue unir técnica e profundidade de ser humano, e eu vi muito resultado ali no consultório dele. Quando eu saí do treinamento, eu falei, tá, eu tenho a teoria do paciente zero. Isso eu ensino muito para os meus alunos. O paciente zero, quem que é? O profissional de saúde, ele tem que primeiro se atender, ele vai se testar tudo que ele quer levar para o consultório. Então, na teoria do paciente zero, eu vou testar em mim, vou estudar profundamente tudo aquilo que eu quero um dia levar para o meu consultório e vou avaliar como que é essa experiência. Então, logo ao começar a utilização da vitamina D3, eu observei que, por exemplo, a minha desidrose, a minha mão vivia em carne viva, com bolhas, coçando, era realmente feio. Após poucos dias, minha desidrose sumiu, poucos dias de utilização da vitamina D3. E lá eu senti um aumento da força muscular também e vários outros benefícios. Então, passou essa fase do paciente zero, estudei mais, levei para o meu consultório. Trouxe para a minha prática clínica a utilização da vitamina D3. Então, foi curso, foi paciente zero, foi estudo aprofundado, foi utilização em familiares, sim. Eu vejo que esse é um paciente 1, depois do paciente zero, para depois chegar no consultório. E toda essa jornada ela foi importante para me mostrar o que é importante para todos os seres humanos. Então, comentei do paciente zero, vitamina B12 foi uma outra história que eu tenho muita gratidão por ter descoberto a vitamina B12, algo tão simples. Eu estava formado já na pós-graduação de nutrologia
e eu tive uma aula com um professor da Escola Paulista de Medicina, com o Dr. Matheus Vesconvi, e ele trouxe uma aula genial sobre vitamina B12. E nessa aula eu entendi a importância dessa vitamina. E não existe o acaso, Deus vai colocando na nossa vida situações congruentes para nos mostrar uma realidade diferente daquela que nós estamos observando. E eu tive, ao mesmo tempo, a oportunidade de fazer um exame meu. Eu nunca tinha pedido exame de vitamina B12 para nenhum paciente. Ao longo da minha graduação de medicina, nós não somos treinados a fazer isso. E eu vi que a minha B12 era muito baixa, muito mais baixa do que a referência. Então, aprendi até num extremo como paciente zero. E comecei a suplementar e foi uma diferença brutal. E as maiores diferenças foi o nível de energia ali subiu bastante. Eu vi que a minha cognição melhorou de uma maneira que eu nunca esperei. Ter uma cognição tão rápida por conta de algo tão simples, vitamina B12. E fui entendendo que esse era um tema de saúde pública e não é divulgado. Isso não é divulgado. E eu tenho certeza, eu tenho a teoria de que todo mundo tem falta de vitamina B12. Ela talvez não saiba e a dificuldade também é saber quanto que ela precisa, mas tudo isso eu ensino lá na plataforma Dose Certa. E depois comecei a aplicar aos meus pacientes e vi o quão diferente é o indivíduo com uma B12 boa ou não. E esse é um dos grandes diferenciais do nosso ensino, porque bons cursos de medicinas integrativas, naturais, complementares, temos aos montes, muito bons. Porém, cursos que ensinem o básico bem feito é aqui na plataforma Dose Certa. Não adianta você querer fazer 5, 7, 10 prescrições com valores exorbitantes para o seu paciente se você não sabe avaliar o básico bem feito. É o exemplo do pneu e da gasolina no carro. Você não vai ter benefício nenhum em colocar melhor gasolina, em pintar o seu carro da cor que você quiser, colocar uma roda maior, se o pneu está vazio. Isso acontece com o ser humano. A gente tem que trabalhar com uma hierarquia terapêutica. Antes de pensar no super avançado, por exemplo, vocês sabem que eu sou fã de própolis. Eu sou fã de própolis verde. Eu falo sem economia de própolis verde. Mas isso não deixa de ser acessório, de geleia real. Não adianta eu querer oferecer própolis verde para um paciente com falta de vitamina B12. Então, primeiro tem que suprir essas carências, elas têm que ser avaliadas exclusivamente para esse paciente. Depois que ela foi avaliada, depois que ela foi corrigida, aí sim eu posso utilizar algo que é acessório, mas é incrível, que pode realmente auxiliar a vida dessa pessoa, e não antes. E para uma pessoa, por exemplo, carente, eu falo isso com muita propriedade, porque eu já trabalhei em comunidades carentes, em várias comunidades, e eu consegui aplicar essa metodologia. É claro que, com a metodologia Dose Certa, a gente consegue atender pessoas carentes e pessoas com ótimas condições financeiras. Mas esse é um diferencial. Eu consigo trabalhar com hierarquia terapêutica. Para um indivíduo que tem baixa condição financeira, eu não vou pensar em prescrever uma geleia real, que é um alimento super caro. Eu vou avaliar e vou conduzir apenas o básico. E com esse básico, eu já consigo, possivelmente, trazer uma melhora absurda na qualidade de vida dessa pessoa. Então, hierarquia terapêutica. Então, no passado, a gente trabalhava com cursos pontuais Dose Certa. Então, formávamos profissionais da área da saúde que aprendiam como conduzir todos esses detalhes que eu trouxe para vocês, e existem, claro, muitos outros. Só que eu entendi que o conhecimento ele é fluido e sempre a gente vai desenvolver, vai ter novas descobertas. Por conta disso, nós mudamos para uma plataforma de educação continuada. Sempre temos conteúdos a serem aprofundados. Sempre podemos aprofundar no básico também, sempre a gente vai achar mais conteúdo. Por exemplo, a gente poderia ficar o resto da vida falando só de vitamina B12, não vai faltar informação técnica, científica, prática para trazer para os nossos alunos. Então hoje nós temos a nossa plataforma de educação continuada. Semanalmente temos conteúdos novos, normalmente com convidados, comigo. Nós temos atendimentos sociais para mostrar como que funciona na prática toda essa teoria sendo aplicada e, ao longo de toda essa jornada, certos profissionais que se destacam aqui na plataforma, eles são escolhidos para liderar um time de profissionais certificados, que vão multiplicar todo esse conhecimento em atendimentos a pessoas. O leigo muitas vezes pode saber que para avaliar uma ferritina vai ter que avaliar marcadores inflamatórios, hepáticos, só que ele não pode nem pedir o exame. E grande chance dele não saber juntar todas essas informações. São muitas. E normalmente quem vai saber? O profissional certificado. Porque ele passou por essa jornada, ele passa por essa jornada. O aprendizado, ele é contínuo e ele não termina. E um detalhe interessante dessa nossa plataforma é,
preço acessível. Nós fechamos um preço muito acessível, um preço simbólico para o profissional de saúde poder estar conosco, sempre aprendendo. E a nossa ideia é atingir o máximo de profissionais da área da saúde. É uma plataforma exclusiva para profissionais da área da saúde. Nós queremos atingir o máximo de profissionais para nós expandirmos todo esse conhecimento, porque sabemos, vemos, temos olhos para entender que muitas pessoas sofrem por conta de questões simples. Eu fico sempre lembrando, por exemplo, de pacientes que têm a sua vida transformada por conta de uma B12, uma vitamina D, um ferro, um hormônio da tireoide, que faltava e nenhum médico falou. Eu me recordo de uma paciente que tinha surtos psicóticos e a solução do problema dela era a simples B12. E chegou um dado momento em que ela começou a ter acne e foi a B12. E foi diminuída a B12 e ela voltou a ter surtos psicóticos. E então nós aumentamos a B12 e ela foi tratar com a dermatologista. Tudo isso é simples, precisa de conhecimento e precisa de profissionais que já passaram pela dor de não saber sobre isso e também já passaram pela dor pessoal de como isso impacta a vida nossa. Vocês vão ver isso quando vocês tiverem a sua vida impactada por esse básico bem feito. Talvez você já faça suplementação, já utilize creatina, já utilize vitamina B12, vitamina D, mas há grande chance de não utilizar tudo isso na dose certa. E é por isso que nós chamamos dose certa, porque não adianta você utilizar tudo na dose errada. Querem ver um exemplo bem simples? Imagine que o seu amigo deve R$1 milhão para o banco. E um outro amigo fala, tudo bem, eu vou te ajudar, e oferece R$1. Vocês acreditam que essa é uma ajuda real? Não é. Qual que seria a dose certa? Pelo menos R$1 milhão para sanar a carência de dinheiro com relação ao banco. E é assim que a gente trabalha. A gente trabalha oferecendo a real dose com acompanhamento para esses indivíduos. E esse é um detalhe importante. Quais são os desafios nessa jornada? O primeiro desafio é a falta do conhecimento. A gente não vai ter um representante de uma multinacional oferecendo esse conhecimento para ninguém, porque a gente vai falar de assuntos muito simples, não patenteáveis. Outro desafio, depois que o indivíduo reconhecer a necessidade, ele vai ter que saber interpretar o exame laboratorial. Depois de interpretar o exame laboratorial adequadamente, ele vai ter que testar a dose desses suplementos e fazer exames laboratoriais rotineiros. Esses rotineiros ou sequenciais, depende, isso vai ser combinado com o seu paciente. Isso também é personalizado. Vai ter paciente que vai falar, doutor, eu não quero fazer muito exame, eu quero fazer uma vez por ano, e está tudo certo. Vai ter paciente que vai falar, não, eu quero fazer a cada 2 meses, a cada 3, 6. Tudo isso é discutido em aula, tudo isso é ensinado para o nosso aluno como fazer na prática. E nós trazemos também a possibilidade para os profissionais da saúde de conseguirem ter uma vida melhor também. Porque não é sobre dinheiro que existe a plataforma Dose Certa. É sobre propósito, é sobre missão de mudança da vida dos pacientes, mas do profissional também. É importante observarmos que um profissional hoje que vive, por exemplo, de plantão médico, ele tem uma qualidade de vida que não é das melhores. Ele dá o seu sangue ali em 12 horas, em 24 horas, e ele é mal remunerado. E qual que é uma forma dele ter um upgrade com relação ao seu trabalho? Claro que é oferecer um trabalho de excelência também para os seus pacientes, mas ter uma melhor remuneração. Isso ele vai conseguir num atendimento particular ao seu paciente, no qual ele vai aplicar uma metodologia simples, eu chamo de SBE. Ele é possivelmente SBE, simples, barata e eficaz, sabendo que ele pode complicar sim, se for necessário. É importante ele saber complicar quando é necessário. Quando não for, quando for entendido, é só esse simples aqui, fechou. Essa é a nossa proposta. Eu aguardo todos vocês dentro da plataforma Dose Certa. É um prazer, é uma honra estar aqui todo com vocês. Eu e meu time estamos nos desdobrando para oferecer o melhor que a gente tem, o melhor que a gente pode, o melhor que vai realmente mudar a sua vida, a vida dos seus pacientes, através das lives, através de vídeos com grande alcance e tudo isso que vocês nos acompanhem. Continue conosco e seja bem-vindo. Vamos juntos.